senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cena Icônica e hoje lhes trago o filme Uncharted Fora do Mapa, que estreou aí tem umas 2 semanas do Brasil e para quem ainda não assistiu, vai lá, vai conferir o filme que é muito bacana. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o seu like e o seu comentário que é muito importante para a gente saber o que vocês querem ver mais por aqui. Beleza? Muito bem, para me acompanhar aqui hoje tenho a peça do Nathan Drake, lançado no 4º jogo, tá? É uma peça oficial que foi lançada pela Naughty Dog junto com o jogo 4, né? Fifth End. Quem tiver interesse em ver um pouco mais sobre essa peça, vai ter um vídeo lá no canal Colecionação com o nosso amigo Daniel Panobianco, tá? A gente vai lá tá falando um pouco mais sobre esta peça. Mas aqui o objetivo é o nosso quadro de sempre, o quadro Isto Não É Uma Crítica. É um comentário básico em cima do filme, apenas o meu olhar a respeito do filme, assim como você, que não precisa ser necessariamente um crítico de cinema, mas que tem um pouco mais de interesse de ver um pouco das camadas que o filme te apresenta, um pouco mais do que é possível extrair desse filme. Muito bem, antes de mais nada, esse filme, para mim, ele tem 3,4 estrelas de 5. Esses critérios estão lá no meu Facebook e no meu Instagram, o PW Colecionador, para quem quiser ver detalhado o que eu pontuei neste filme. Bem, e o que eu tenho para falar para vocês são algumas coisas interessantes a respeito do filme. A primeira delas é que não é nenhuma das histórias do jogo, tá? Você que aí é fã da série, fã do série de jogos, fã do personagem e estava querendo ver o Nathan Drake já de cara nesse filme, eu já te adianto que não, você não vai ver o Nathan Drake de cara. O Tom Holland está muito bem no papel, o Mark também está muito bem no papel de Sully, mas é importante deixar claro que o diretor fez uma escolha muito difícil, tá? Qual era a escolha que ele tinha? Ou ele fazia uma história própria, ou ele fazia uma história igual à dos jogos. Gente, por experiência em outros filmes baseados em jogos, fazer exatamente igual é sempre um problema, tá? Por quê? Porque alguns elementos na adaptação mudam. Como você vai enxergar o personagem, como você vai enxergar certas situações, tá? E essas modificações são necessárias para o cinema. Por isso que muitos fãs acabam odiando ver certas adaptações de jogos para o cinema, tá? Então, assim, é bem complicado. Eu imagino que no caso de Uncharted Fora do Mapa, eles vão fazer ainda uma sequência, assim espero, tá? Até porque gostei bastante do filme. Eles façam uma sequência e nessa sequência eles possam abordar outros aspectos do Nathan Drake e quem sabe aí, pelo finalzinho do filme, quem sabe até baseado já num dos jogos da franquia, tá? Tem muita cena interessante, muita cena dos jogos, mas é importante deixar claro que essas cenas não são cenas dos jogos especificamente. Por quê? Porque ele não está trazendo para o filme, tá? Ele não está trazendo para o filme nenhum enredo específico dos jogos. Até tem alusão a alguns detalhes, mas é uma história de origem. Ah, mas a gente já viu a história de origem do Nathan Drake no 3º jogo. Esse filme se passa pouco depois daquele momento. Apesar de que no jogo ele já conhecia o Sully, né? Ele conhece o Sully quando criança e nesse momento ele está ali um pouco no final da adolescência, no início da vida adulta, provavelmente bem no início da vida adulta, não deixa isso muito claro no filme. E aí o Nathan Drake está ali naquele momento e ainda vai conhecer o Sully. No jogo ele conhece o Sully ainda quando criança, mas é bastante interessante de ver essa história de origem que o diretor trouxe para o filme, tá? Por que eu digo que é interessante? Primeiro que você tem o Nathan Drake, que não é ainda o Nathan que a gente vai conhecer nos jogos. O Tom Holland é um ator muito competente, ele se esforça para não ser o Homem-Aranha. É um pouco difícil de não ver o Homem-Aranha ali naquele filme. Até tem momentos que ele faz movimentos igual ao Homem-Aranha faz nos filmes da Marvel, mas isso não é um problema muito grande. Porque conforme o filme vai passando, o Tom Holland vem mostrando a que veio. Ele mostra um pouco da sua atuação, ele mostra um pouco de como ele está interpretando aquele personagem, como ele está subindo as características do personagem do Nathan Drake nele. Então isso é muito interessante, vale bastante conferir. Pontos negativos do filme, tá? Como poderia ser, esses filmes baseados em aventura, de mapa, de tesouro, são praticamente todos iguais, não tem muito o que acrescentar sobre isso.
O que eles fazem para você se ambientar como um espectador que conhece o jogo é trazer bastante dos puzzles. Tá? Então, tem muitos puzzles no jogo e que são puzzles muito fáceis de realizar. E aí, no filme, isso tem bastante. O tempo todo eles estão resolvendo puzzles, o tempo todo eles estão fazendo de forma fácil, tá? No início, assistindo o filme, eu me perguntei se aquilo não prejudicaria a percepção de quem não conhece nada dos jogos. Mas, assim, para quem conhece, esses puzzles, eles são bem ao estilo Uncharted. Fáceis, rápidos e praticamente eles têm todas as pistas de como resolver no caderninho. Então isso aí veio direto do material fonte. Lembrando, claro, um filme não pode depender de uma mídia diferente para que o espectador do filme possa acompanhar o que está vendo em tela. Tá? Ele não pode depender disso. Então, o que geralmente os diretores fazem no cinema? Eles trazem aspectos e detalhes apenas como uma espécie de easter egg. Tá? E isso acontece o tempo todo no filme, por vários momentos ao longo do filme. Eu tenho certeza que eles colocaram o Nathan Drake bem estranho na praia ali, mas isso é discussão para os comentários, para você me dizer aí se você acha que aquele cara na praia, quando o Tom Holland ali sai da água, depois toda aquela cena do avião, se é ou não uma espécie de Nathan Drake diferenciado que está ali curtindo a praia. Mas aí eu deixo para vocês comentarem, porque eu estou bastante curioso para saber também a opinião de vocês quanto a isso. Agora, que mais que se pode falar sobre o filme? Tá tudo muito rápido, tá tudo muito fácil, mas isso já comentei, de que isso acontece também nos jogos em alguns detalhes. Mas faltou, desenvolverem um pouco mais alguns personagens, desenvolverem um pouco mais a trama e ter, de fato, uma trama um pouco mais coerente. Tudo muito rápido, tudo muito na hora, tudo com muita sorte, dá a impressão de uma certa preguiça de roteiro, né? Poderia ter sido muito mais profundo. Exemplo, você tem uma caça ao tesouro no Código da Vinci, que é um filme bastante antigo e mesmo assim, que é baseado inclusive em outra mídia, que seria um livro, e você tem ali uma caça ao tesouro bem detalhada, bem trabalhada, que as coisas não são exatamente tão fáceis assim de fazer, e eles vão ali buscando passo a passo, descobrindo cada segredo até conseguir chegar no final, o que é muito interessante, muito gostoso de assistir, até para quem lê o livro, que é até um pouco mais profundo, é bastante interessante. Faltou fazer isso no filme do Uncharted, porque nos jogos já é cinematográfico e você vai acompanhando passo a passo e você tem desenvolvimento de personagem. No filme parece que tudo foi tão rápido, tudo foi tão fácil, e aí fica aquela impressão de, para quem não conhece os jogos, fica a impressão de que houve uma preguiça ao desenvolver essa história, tá? Então, assim, para quem não conhece o jogo, vai achar mais o mesmo. Para quem conhece os jogos, vai achar que faltou muita coisa. E, para mim, o que faltou, mas também eu não me sinto mal de não ter visto no filme, é aquele aspecto sobrenatural. Quem joga os jogos sabe que todos os jogos têm uma coisa sobrenatural acontecendo. Se eu não estiver enganado, por exceção no último jogo, né, ele não tem nada assim tão sobrenatural, mas em todos os outros tem algo sobrenatural, tem, para quem já jogou primeiro, tem zumbis, tem pessoas virando macacos no segundo, e por aí vai, tá? Tem um quê de sobrenatural, até para quem já jogou o jogo do PS Vita, tem aquele quê de sobrenatural, das coisas acontecendo de uma forma estranha, né? E aí, no filme, faltou isso. Mas, percebendo que a ideia é fazer uma continuação, percebendo que vai haver um segundo filme, a expectativa é que essa necessidade venha a ser suprida nas próximas partes dessa franquia, tá? Então, assim, eu desejo todo sucesso para o filme Uncharted Fora do Mapa, e se você não foi ver, vai assistir, que vale a pena você assistir, tem cenas maravilhosas de se ver numa tela de cinema. Sério, para quem jogou o 3, por exemplo, tem aquela cena do avião, cara, ver aquela cena no cinema com aquela tela absurda, todos aqueles efeitos, tudo acontecendo ali, é maravilhoso, é muito legal de acompanhar. Então, assim, é o tipo de filme que não dá para esperar para assistir em casa. Tem que assistir no cinema na melhor qualidade de imagem possível.
tá? Então, assim, vai lá, vai conferir. E espero que tenham gostado do que eu tive para falar a respeito do filme. Realmente eu gostei do filme, tá? Não é um dos meus favoritos. Não é ainda a melhor adaptação para jogos, tá? Eu diria que a melhor adaptação de filmes em relação a jogos é um filme que nem se trata de jogos, que é aquele No Limite do Amanhã. Aquele sim é um filme que é uma clara adaptação de um filme de jogo, mas que não é sobre um jogo, né? É sobre uma história de mangá que foi adaptada para o cinema. Mas ainda assim, vale a pena conferir o Uncharted Fora do Mapa. De verdade, vai lá, põe para assistir e espero que curtam o filme assim como eu curti também. É um filme que vai ficar aí, espero que a próxima continuação seja muito superior, porque tem espaço para ser superior, tem espaço para ser muito melhor do que a gente já viu. E eu só desejo sucesso para os produtores. Forte abraço para todos vocês. Não se esqueçam, ó, de se inscrever no canal. E curte lá e já se inscreve no canal Colecionação, porque lá a gente vai trazer um vídeo para falar sobre essa peça aqui. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.